Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, é a seguinte questão. Patrick Ferreira passando aqui para deixar mais um vídeo, fazer mais uma postagem. A gente viu aí o escândalo do INSS. Eu tinha falado numa live minha, tinha postado o vídeo no TikTok, e removeram. Vou postar aqui para vocês verem. Falando de corrupção e que iriam explodir muita coisa, porque tava muito... Tinha muito idoso, tinha bancos, que nem Correios, as contas não estão fechando, Petrobras, tem muita coisa ainda para sair. Mas voltando à seguinte questão, INSS. Eu postei um vídeo falando de corrupção antes da bomba explodir do INSS. Que já saiu. Já tinha muita denúncia. E a gente tem um grupo, né, da Oeste, Jovem Pan, pessoas de direita. E com isso, com o decorrer, a bomba explodiu aí. Agora a Polícia Federal lançou, né, que saiu essa lavagem de dinheiro do INSS, esse roubo. Só que o PT tá falando que foi no governo do Bolsonaro, tentando acusar o governo Bolsonaro. Só que toda a bancada do PT não votou para que acontecesse a CPMI ou a CPI. Se o PT não tem nada de envolvimento, se o Bolsonaro é o culpado, por que eles não assinaram a CPI? Eu não posso falar muita coisa não, mas tem esse cara aqui, deputado federal, Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil. Dá uma olhada só, o que ele tem pra falar. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência
e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro pagar. E outra coisa, a esquerda fala em regular a rede social. Regular, pessoal, é um movimento fofinho que eles falam. É um jeito fofo. Mas na verdade é censurar. Porque esse vídeo do Nicolas bateu o recorde de novo, de milhões de pessoas visualização. Mais de 100 milhões. Os outros bateu mais de 50 milhões. Todos os vídeos dele é uma explosão de visualização. Então é isso que a esquerda quer, censurar. Eles falam que vão regular. E se eles fazerem isso, eles só vão fazer isso se no Senado vocês votarem em senadores de esquerda. E outra coisa, não votem em nenhum senador que esteja lá dentro. Votem em senador novo. Não estou falando que não é para votar. Votem em senador novo. Tá? Senadores que nunca foram votados. E outra coisa. Se o Lula fala que foi o governo do Bolsonaro, a turma toda esquerda, essa Grace, o Zeca Dirceu, essa turma do PT fala que foi do governo Bolsonaro, por que eles não assinaram a CPMI? Ou a CPI? Por que eles não assinam? E outra. Por que só a federal está investigando todos, menos o irmão do Lula? Hã? Ué, mas se ele não deve, não teme. Por que não investiga o irmão do Lula, mais uma vez? Deixou em vão? Me fala. Pesquisa o irmão do Lula, o sindicato dele. Não, mas ele ficou em vão. É como se eu tivesse um escritório, o meu escritório estava em corrupção e eu que sou o presidente do escritório e não vou investigar eu. Ah, pessoal, segue a gente lá, beleza? Tá Patrick Ferreira no YouTube, tá no Instagram. Também tá Patrick Ferreira Enéas, beleza? E no Facebook também. Curte lá, galera. Segue a gente. Compartilha. A gente tem um material bom, tá? E honesto e sem fake news. Galera, fiquem todos com Deus. Abraço.